Uma política ambiental contemporânea tem de saber dizer sim. Sei que choque parte da audiência, ou pelo menos uma parte que foi educada segundo os pergaminhos do século passado, quando o tema do ambiente se declinava apenas a saber dizer não. Os ministros do ambiente eram malquistos dentro e fora dos governos. Não pode fazer-se, não pode ocupar-se, não pode avançar. A política do ambiente, então, era a face da exigência em relação à preservação de territórios biodiversos e infraestruturas básicas. Compreende-se e compreendo que assim tenha sido. Quando nasci, em 1979, o nosso país encontrava-se num processo de transição acelerado. Tinha havido uma revolução e fundava-se um regime novo, ainda errante, mas que exigia a liberdade e o bem-estar negados durante quase 50 anos. O FMI tinha intervindo na nossa economia 2 anos antes e interviria nela de novo 4 anos depois. Nesse ano, a inflação atingiu os 21,7%. Só 2 anos depois se constituiria o Ministério da Qualidade de Vida, onde Gonçalo Ribeiro Teles viria a estabelecer as bases do ordenamento do território e a criar o regime da Reserva Ecológica Nacional. Só em 1987 viu a luz a primeira Lei de Bases do Ambiente. As prioridades eram outras. Aos ministros do Ambiente restava uma cultura de resistência. Desde as primeiras discussões sobre poluição e conservação da natureza, à mudança estrutural originada pela entrada dos fundos comunitários, que permitiram uma melhoria muito significativa das condições de abastecimento e saneamento de águas, o encerramento de lixeiras, a consolidação de uma rede de áreas protegidas. Portugal é hoje um país mais equipado, mais preparado, mais exigente e com mais qualidade de vida. As políticas de ambiente, afinal, favoreciam a comunidade e melhoravam a saúde pública, mas ainda estavam arredadas à periferia da governação. O notável progresso que fizemos juntos, sociedade civil e Estado, muito também, diga-se de passagem, um enorme trabalho feito pelo poder local, na área do ambiente e da sustentabilidade, teve o seu culminar há 6 anos atrás, quando o primeiro-ministro António Costa assumiu em Marrakech o desafio de atingir, em 2050, a neutralidade carbónica. Saldo zero em termos de emissões de gases com efeito estufa. Hoje é uma banalidade, hoje até parece, obviamente, um desafio já bastante moderado. Há 6 anos parecia inalcançável. Com o roteiro para a neutralidade carbónica, que começámos a atualizar este ano, estabelecemos os fundamentos para trilharmos esse caminho e abrimos as portas para a aprovação da Lei do Clima. E percebemos que os cenários prospectivos do roteiro indicavam que o cenário de maior crescimento económico era precisamente aquele em que nós reduzíamos as nossas emissões. Ou seja, políticas ambientais ambiciosas, assentes no primado da transição para uma economia hipocarbónica, era afinal a mais amiga do crescimento económico. Enfim, o ambiente é a política do sim. O ambiente é hoje o motor do desenvolvimento e impõe às políticas setoriais a integração dos princípios da sustentabilidade. As questões do ambiente passaram a ser de todos, integrando o ADN de todas as outras áreas governativas, também e muito graças às reivindicações dos movimentos cívicos, dos movimentos ambientalistas. Deixou a periferia e hoje o ambiente está no centro da governação. Hoje, Portugal conta com políticas ambientais mais maduras, consubstanciadas num quadro legal e regulatório abrangente. Com algumas falhas? Sim. Substancialmente melhores? Sem dúvida. Hoje, o ambiente e a sustentabilidade passaram a ocupar a posição central num projeto futuro, como aqui foi bem exemplo todo o discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e a ambição que ele traduz em todas as áreas da governação. O uso do nosso planeta, no qual seremos cada vez mais e em que cada vez mais o maior número de pessoas exigem bem-estar e a isso nos obriga, e é essa a marca do nosso futuro próximo. Basta evocar este propósito a forma como, por exemplo, o nosso plano de recuperação e resiliência foi construído, consagrando 38% da dotação total a objetivos de transição climática. E se estes objetivos estavam presentes nesse momento, escusado será dizer que ainda são mais importantes no atual momento
em que, em consequência da crise energética que resulta da guerra da Ucrânia, nós todos temos consciência que hoje ambiente significa soberania, significa sustentabilidade, para além de significar competitividade. Hoje ambiente significa liberdade, para além de significar sustentabilidade e para além de significar aquilo que é a soberania do nosso país. Senhoras e senhores, este amável convite da Câmara Municipal para testemunhar o lançamento deste ambicioso Pacto do Porto para o Clima só me pode deixar satisfeito. Ao agregar para já mais de 180, 183 decisores e atores da vida da comunidade, esta iniciativa é a demonstração da importância que as questões climáticas têm na vida de todos nós, têm na vida da cidade. Esta relevância é refletida na síntese que integra uma brochura que eu li sobre o Pacto do Porto para o Clima. Passo a citá-la. O caminho rumo à neutralidade carbónica do Porto é exigente e convoca uma ação coletiva para benefícios coletivos. A naturalidade do Porto só poderá ser atingida com ações concretas, levadas a cabo por todos os atores, independentemente da sua dimensão, da sua ação prévia ou personalidade jurídica. O que me interessa neste trecho é a inscrição na gênese desta iniciativa de todos, pequenos e grandes, privados e coletivos, empresas e cidadãos. É um processo inclusivo e de responsabilidade coletiva, características que considero essenciais para o sucesso e, em particular, para o sucesso da área do ambiente, para as metas que o nosso país se obriga. É também como comunidade que temos atingido os nossos marcos climáticos, usando políticas públicas que orientam as decisões nesse sentido, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista do investimento. É a ação de cada um de nós ao escolher um transporte coletivo, um carro elétrico, um painel solar, a mudança para janelas mais eficientes, a plantação de uma árvore autóctone em detrimento de outra que nos permitem progredir económica e ambientalmente. A estimativa da Agência Portuguesa para o Ambiente para 2021, que eu quero revelar aqui em primeira mão, mostram que reduzimos as nossas emissões de gases de estufa em 4,8% face ao ano anterior. Ou seja, no ano em que o nosso produto interno bruto cresceu 4,9%, diminuímos praticamente na mesma proporção os gases com efeito de estufa. Está feita a prova dos 9. Para crescer economicamente, não é preciso poluir. Basta fazê-lo com sentido de pertença de comunidade, inovação e responsabilidade ambiental. As prioridades da área governativa do ambiente para este mandato, e que eu quero aproveitar aqui para anunciar de forma sistemática, também pela primeira vez, estão alinhadas com estes compromissos que assumimos há 6 anos. Ou seja, concorrem para que cumpramos o Acordo de Paris ou a Lei de Bases do Clima que foi aprovada na Assembleia da República. Estão ainda, naturalmente, obrigadas ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo Programa de Governo, aprovado também na Assembleia da República, 8 de abril de 2022. Nesta legislatura, consideramos prioritário descarbonizar a economia, usando de forma eficiente os recursos e apostando na economia circular. Temos ainda de garantir a preservação da biodiversidade, valorizando o capital natural. Assim, no setor da água, propomos-nos acelerar e desenvolver os projetos de reutilização de águas residuais, usando-as para fins não potáveis, nomeadamente na rega de culturas permanentes, no golfo, na limpeza urbana, na rega de zonas verdes. Este será um caso exemplar da aplicação dos princípios da economia circular. E nesta perspectiva, queria dar nota que se encontra neste momento em discussão pública um processo de simplificação ambiental, que, entre outros aspectos, visa simplificar a utilização das águas, chamadas águas recicladas. Ainda no setor da água e face à situação de seca estrutural que vivemos, é essencial conseguirmos uma efetiva redução das perdas, como aliás o Porto tem conseguido e é exemplo, sejam elas comerciais ou físicas, aumentando a eficiência hídrica dos sistemas de distribuição. Para isso é preciso um trabalho também coletivo, de ensinamento, de partilha, de conhecimento e de partilha de tecnologia entre os municípios do nosso país. No Algarve, e com recurso à dessalinização, teremos uma nova fonte de água. Pugnaremos sempre pelo equilíbrio económico e financeiro das operações de produção e distribuição de água, da fonte ao consumidor final. Mas sabemos que nós temos que realmente olhar para outras fontes, como é o caso da água que vem do mar. No Alentejo está a ser finalizado e apresentaremos até ao final do mês de setembro o plano de eficiência hídrica, que nos indicará os caminhos a seguir, os investimentos a fazer, embora já estejam em curso importantes projetos
para reforçar a resiliência dos sistemas de abastecimento através de interligações de barragens menos resilientes ao sistema do Alqueva. A solução para regular caudais na zona do Tejo, que é uma terceira zona de grande incidência de seca, passará também para a avaliação de um conjunto de soluções que permitam, mais uma vez, a capacidade de reforçar a resiliência do território, desde logo procurando ligar sistemas e permitindo ter mais alternativas. E este projeto será também alvo de uma avaliação ambiental. Ainda estamos a trabalhar para que cerca de 40 municípios, e alguns deles no norte, outros no centro do país, que têm sistemas com menos capacidade de água, tenham respostas estruturais e tenham as mesmas condições que têm os restantes municípios do país, que têm sistemas de água mais robustos. Para descarbonizarmos o setor energético e assegurarmos a nossa soberania, além de 3 leilões de produção de energia solar que já realizamos, preparamos também como um grande concurso de instalação de parques eólicos offshore em águas profundas, para o qual apontamos uma potência de cerca de 10 gigawatts. A aposta na energia solar vai se manter, simplificando procedimentos sem comprometer a proteção ambiental. E isso significa também apostar, valorizar, estimar todo o trabalho que está a ser feito ao nível das comunidades de energia e, nomeadamente, pelas autarquias. Queremos ser parceiros das autarquias na aceleração da criação das comunidades de energia e queria dar nota também que também nós vamos retribuir às autarquias, através do Fundo Ambiental, criando um incentivo específico de 13.500 euros por cada megavolt-ampere instalado nos municípios, para desta forma partilharmos este incentivo de alargar aquilo que é a capacidade solar no nosso país. Será essencial esta energia verde para a produção também de gases renováveis e de que Portugal espero que venha a ser um exportador líquido, seja por via marítima, seja por via de pipeline até ao centro da Europa, caso, obviamente, esta instalação seja realizada e pela qual nós continuaremos a lutar durante este mandato. Descarbonizar também significa necessariamente ter modos de mobilidade coletivos. E quero dar o exemplo dos investimentos que estamos a fazer nos modos de mobilidade coletivos de maior dimensão. E assim, não só temos investimentos em várias zonas do país, na área metropolitana de Lisboa, mas também aqui no Porto, com a expansão das linhas do metro, no prolongamento da linha amarela, a nova linha rosa, a linha Rubi, ou mesmo o sistema BRT da Boa Vista. São investimentos muito importantes e que concorrem para os objetivos que aqui há pouco foram anunciados. A nossa atuação não pode ser apenas do lado das emissões, também temos que reforçar a nossa capacidade de consumidor. E é nosso objetivo intensificar aquilo que é um trabalho que está a ser feito um pouco por todo o mundo, que é a valorização daquilo que é o mercado interno de carbono e de biodiversidade, para regular e valorizar os valores naturais do país e captar investimento para as zonas mais protegidas e florestais. Em simultâneo, nós temos que saber valorizar aquilo que é a economia da floresta, não só dando rendimento aos pequenos proprietários, valorizando as agregações de baldios, mas também criando mais responsabilidades para todos os grupos florestais que integram a economia da floresta, para que se responsabilizem por uma maior área de gestão da floresta e, desta forma, garantir maior capacidade de consumidor de carbono. E também queremos fazê-lo classificando áreas protegidas na terra e no mar, cumprindo o objetivo que temos de classificar 30% de áreas protegidas em terra e 30% no mar até 2030. Reduzir substancialmente a quantidade de resíduos que vão para aterro é outra tarefa exigente, mas necessária. Nós temos que incorporar cada vez mais os objetivos da economia circular na gestão de resíduos, aumentando a reciclagem de orgânicos, produzindo biogás, valorizando aquilo que são as experiências que existem. Eu quero dar nota de uma experiência muito importante que está a ser feita na Lipor, de captura de carbono que é gerado através da valorização energética, que nos permite, de alguma maneira, expandir aquilo que é a capacidade desta metodologia para diminuir os resíduos para aterro. E também a expansão da rede de embalagens. É uma vintena de prioridades assentes em objetivos concretos, alguns já em curso, outros que lançaremos em breve. São projetos que creio que, sem celeuma, nos permitem continuar coletivamente a perseguir os objetivos de descarbonização a que nos propomos, que são também os objetivos deste pacto, cujo lançamento tanto me satisfaz testemunhar. Eu quero, uma vez mais, valorizar o exemplo que o Porto dá a todo o país, não só
por assumir os seus objetivos, que são muito ambiciosos, por dar nota de todo o trabalho que está a desempenhar para cumprir estes objetivos, mas também, e acho que é um aspecto que eu quero destacar, pela capacidade que tem de mobilizar todos os agentes de uma cidade em torno destes objetivos ambientais, partilhando aquilo que é a responsabilidade, mas também partilhando aquilo que é um destino comum que nós todos temos. E é este o caminho que nós temos de seguir em frente. Muito obrigado.